Livro, Uma Dose Mortal. Autora, Agatha Christie. Capítulo 6. Hercule Poirot acordou cedo, depois de ter passado uma noite quase em claro. O dia estava lindo e ele resolveu passear pelos canteiros onde estivera na noite anterior. Caminhou pelos roseirais, encantado com a ordem e a organização das plantas. De repente deparou com uma senhora forte, vestida num tailleur de tweed que comandava, num forte sotaque escocês. Jardineiro-chefe, que a escutava com evidente mau humor. Assim que a senhorita Ellen Montresor fez um comentário mais sarcástico. Ao pobre homem Poirot achou prudente afastar-se. Um outro jardineiro, assim que viu Poirot aproximar-se, começou a cavar a terra com um entusiasmo suspeito. Bom dia, disse Poirot ao jovem que continuava batalhando de costas para ele. Um murmúrio semelhante a um bom dia foi a resposta. Poirot ficou surpreso. Em todas as suas experiências com outros jardineiros, embora quisessem dar sempre a impressão de que se matavam de trabalhar, nunca houve um sequer que não estivesse disposto a parar o serviço para trocar algumas palavras. A dedicação deste jardineiro lhe pareceu estranha. Examinou o homem e ficou cismando se não haveria algo de familiar na sua postura. Seria possível, pensou novamente Poirot, que eu esteja realmente ficando velho? Hercule dirigiu-se para os muros cobertos de eras, passando pela janela da cozinha, onde ficou surpreendido ao encontrar sua própria imagem, refletida no fundo de uma panela reluzente. Percebeu também que o jardineiro, sem reparar que estava sendo visto, o observava com evidente curiosidade e interesse. Muito curioso e muito estranho, murmurou Poirot, continuando seu passeio. Arrancou umas eras mortas e umas flores silvestres que quebravam a harmonia da paisagem e sorriu para si mesmo. Que estranho e curioso que Frank Carter, que dizia ser secretário particular, estivesse empregado como jardineiro de Alistair Blunt. Ao longe, soou um gongo. Poirot dirigiu-se para casa. Ao entrar, encontrou Alistair conversando com Ellen Montresor. Enquanto você estiver com suas parentas americanas. Aqui, dizia ela no seu forte sotaque, prefiro não fazer as refeições com vocês. Julia é uma mulher sem tato, mas não creio, explicava pacientemente Blunt, que ela, na minha opinião, ela é extremamente grosseira comigo e eu não aguento desaforos de ninguém. A senhorita Montresor retirou-se. Poirot dirigiu-se a Blunt, que tinha o ar cansado que os homens geralmente têm quando vivem cercados de mulheres. As mulheres são um inferno. Bom dia, Sr. Poirot. O dia está realmente lindo, não é mesmo? Blunt deu um suspiro. No fundo, sinto muito a falta da minha esposa. Na sala de almoço, Blunt dirigiu-se a Julia. Creio, Julia, que você magoou Ellen. Esses escoceses são cheios de histórias. Alistair Blunt limitou-se a mudar de assunto. Reparei que tem um jardineiro, interveio Poirot depois de uma pequena pausa, que deve estar com o senhor há bem pouco tempo. É verdade, respondeu Blunt. Meu terceiro jardineiro, um sujeito chamado Benton, despediu-se há umas 3 semanas. Por isso contratamos este rapaz. Lembra-se de quem o indicou? Não. Foi McAllister quem o contratou. Alguém pediu que eu aceitasse em período de experiência. Uma pessoa que insistiu, mesmo para que eu o experimentasse. Depois eu estranhei, porque McAllister me disse que o rapaz não é grande coisa. Querem até despedi-lo. Como se chama o rapaz? Dunning, ou coisa parecida. Seria uma grande impertinência se eu lhe perguntasse. Quanto ele ganha? Alistair sorriu. De modo algum. 2 libras e 15 shillings, creio. Não mais? Claro que não, pode ser até que seja menos. E ora vejam! Exclamou Poirot. Alistair lançou-lhe um olhar inquisidor. Jane Oliveira, lendo um jornal, resolveu mudar de assunto. Parece que tem muita gente querendo acabar com um senhor titio. Ah, você se refere à reunião da Câmara, onde meu único inimigo é o quixotesco Archerton. Ele tem umas noções muito particulares sobre economia. Se fossemos atrás dele, a Inglaterra abriria falência em uma semana. O senhor nunca vai tentar alguma inovação? Só se for para melhorar o já estabelecido. Nem isso o senhor faz. Vive dizendo, isto não funciona. Sem ao menos experimentar. São experiências que podem custar muito caro. Não compreendo como o senhor pode estar satisfeito com as coisas da maneira que estão. O desperdício, a desigualdade, a desonestidade. Alguém deve mexer em alguma coisa para acabar com isso. Apesar de tudo, Jane, nosso país ainda está muito bem. É necessário que haja um novo céu e um novo mundo. Enquanto isso, o senhor fica aí comendo biscoitos. Gritou Jane, passionalmente.
Alistair Blunt pareceu ligeiramente surpreso com o ataque. Jane levantou-se e saiu em direção ao jardim. Jane mudou tanto ultimamente. Onde ela arranjou estas ideias? Não dê a menor confiança para o que ela diz, respondeu a senhora Oliveira. E Jane é uma boba. Você sabe como as mulheres são. Alistair se reúnem com os cabeludos e voltam para casa, repetindo um amontoado de bobagens. Mas Jane sempre me pareceu uma moça de personalidade. É a moda, Alistair. Hoje em dia todo mundo tem que ser de esquerda. Lá isto é verdade, concordou Blunt, preocupado. A senhora Oliveira levantou-se. Poirot correu para lhe abrir a porta, mas esta nem se dignou a agradecer o gesto. Tratou-o como a um lacaio. Não gosto destas conversas, queixou-se Alistair. Todo mundo repetindo a mesma ladainha. Palavras ocas, nada mais. Sempre acabam com a promessa de um novo céu, uma nova terra. Um novo mundo. Que quer dizer isso? Pergunte a eles se sabem responder esta pergunta. Jogam com palavras. Alistair suspirou. Creio que sou o último dos moicanos, concluiu. Caso o senhor saísse de cena, inquiriu Poirot. O que aconteceria? Sair de cena? Quanta retórica! Vou lhe responder. Um número enorme de idiotas ia tentar uma série de experiências custosíssimas. Seria o fim da estabilidade, do senso comum, da solvência financeira. Para encurtar a conversa, o fim da Inglaterra. Poirot concordou com a cabeça, pois também pensava como Blunt. Só naquele momento percebeu que Alistair Blunt representava. O Sr. Barnes já havia mencionado a importância capital do banqueiro para a Inglaterra, mas Poirot não havia prestado atenção. Agora, pela primeira vez, sentiu medo. Já acabei minha correspondência, disse Blunt algumas horas mais tarde. Vou lhe mostrar o meu jardim. Saíram passeando pelas alamedas enquanto Blunt explicava com animação a Poirot todos os detalhes sobre o Jardim das Pedras, a coleção das plantas, e falava com orgulho sobre esta ou aquela espécie rara, adquirida depois de anos de dedicação. Poirot, dentro de um apertado par de sapatos, ouvia pacientemente, mudando o peso do corpo de uma perna para outra, enquanto sentia o sol fustigar sua reluzente careca. O dono da propriedade continuou a caminhada. Ao longe, as abelhas zumbiam, colhendo o mel das roseiras. Mais perto ouvia-se o monótono claque, claque das tesouras de aparar dos jardineiros. Tudo calmo e quase sonolento. Blunt parou em frente de um canteiro e olhou para trás. O barulho da tesoura parecia aproximar-se, embora o jardineiro não estivesse visível. Olhe, Poirot. Observe as glicínias como estão resplandecentes este ano. Que cores! Pum! Um tiro quebrou o silêncio matinal. Uma bala passou silvando pelo ar. Alistair virou-se surpreso para os arbustos de onde saíra o estampido. Várias vozes começaram a soar ao mesmo tempo. Os arbustos estremeceram enquanto dois homens lutavam. A voz de um americano gritava: "E agarrei-o! Desgraçado! Largue o revólver!" Dois homens apareceram ainda lutando. O jovem jardineiro, que naquela manhã parecia se dedicar com tanto afinco à terra, tentava escapar do abraço de um homem bastante alto e forte. Poirot imediatamente reconheceu o homem, aliás já estava desconfiado quando ouviu a voz. "Me largue, não ruiu. Me largue", rosnava desesperado. "Frank Carter estava atirando nos pássaros, desgraçado?" perguntou Howard Hikes. Poirot e Alistair se aproximaram. "Senhor Blunt, este rapaz tentou matá-lo. Apanhei-o em flagrante." "É mentira!" gritou Frank. "Eu estava parando o arbusto quando ouvi um tiro e vi um revólver cair bem nos meus pés. Apanhei-o e aí este cara veio para cima de mim. O revólver estava na sua mão e acabou de ser detonado", disse Howard, agarrando a arma e entregando-a a Poirot. "Vamos ouvir a opinião do detetive", prosseguiu Hikes. "Ainda bem que eu o agarrei a tempo. Deve estar carregado de balas ainda." "É verdade", constatou Poirot. Blunt parecia furioso. "Qual é mesmo o seu nome?" "É Frank Carter", interveio Poirot. Carter voltou-se para Poirot indignado. "Há muito tempo que o senhor desconfia de mim, sempre me espionando desde aquele domingo. Uma coisa eu digo não. Fui eu quem atirou." "Neste caso", perguntou Poirot suavemente, "quem foi?" "Como o senhor vê, não há mais ninguém por aqui." Jane Oliveira veio correndo da casa com os cabelos em desalinho e os olhos arregalados de pavor. "Howard!" exclamou. "Alô, Jane", respondeu Hikes. "Eu estava aqui salvando a vida do seu tio." "Ah, é mesmo? Sua chegada foi realmente muito oportuna", interveio Blunt.
Este é Howard Hikes, tio Alistair, um amigo meu. Alistair olhou para Hikes e sorriu. O célebre amigo de Jane. Muito obrigado pela ajuda. Como uma locomotiva a vapor, Julia apareceu apitando. Ouvi um tiro. Alistair, você está? Oh, meu Deus. É a senhora Oliveira viu-se diante de Howard Hikes. Como se atreve? Howard acabou de salvar a vida do tio Alistair, mamãe. O quê? Este homem tentou matar tio Alistair e Howard o agarrou. A tempo. É mentira, gritou Frank Carter furioso. O queixo da senhora Oliveira caiu. E exclamou meu querido Alistair. Fez uma ligeira pausa e continuou um pouco mais recomposta. Deve ter sido um choque terrível. Eu estou quase desmaiando. Quem me arranja um conhaque? Venha para dentro, disse Blunt. A senhora Oliveira apoiou-se em Blunt. Querem trazer este rapaz? Perguntou Alistair, olhando para Howard e Poirot. Vamos entregá-lo à polícia. Frank Carter abriu a boca, mas não conseguiu emitir um som sequer. Sua palidez era impressionante. Howard agarrou pelo braço, empurrando. Vamos, rapaz. É mentira, murmurou Carter, sem convicção. Howard Hikes voltou-se para Poirot. O senhor, que é um grande detetive, poderia me ajudar. Eu estou refletindo, Sr. Hikes. Há muito tempo que deveria fazê-lo, comentou Hikes. Irônico, se quisesse conservar o emprego. Não é por sua causa que o Sr. Blunt ainda está vivo. É a segunda vez que o senhor pratica esta boa ação, não? É? Como assim? Ontem mesmo não agarrou um homem que o senhor acreditava ter atirado no Sr. Blunt e no primeiro-ministro? Parece que estou me especializando, respondeu Hikes contrafeito. Com uma diferença, frisou Poirot. Ontem o senhor agarrou o homem errado. Cometeu um erro, portanto. E está cometendo outro agora, gritou Frank. Calha a boca, disse Hikes. Poirot murmurou quase para si mesmo. É tudo muito mal contado. Vestindo-se para jantar, arrumando a gravata borboleta. Numa exata simetria, Poirot olhou com desgosto para si mesmo. Estava descontente, mas não sabia por quê. Quanto ao acidente, porém, não poderia haver dúvidas. Frank Carter tinha sido apanhado com a arma na mão. Poirot não tinha simpatia especial por Carter. Considerava-o o tipo mau caráter que tanto parecia agradar a certas mulheres. Além do mais, a história de Carter era muito mal contada. Segundo declarou a polícia, tinha sido contratado por um agente do serviço secreto que lhe oferecerá um emprego. Em poucos minutos sua história foi arrasada. Tratava-se obviamente de invencionice típica de um homem da mentalidade de Frank. Para piorar, ele não conseguirá oferecer outra explicação razoável para o acontecimento. Só repetia que se tratava de um complô para metê-lo na cadeia. A única coincidência realmente estranha era a presença de Howard Hikes, sempre que Blunt escapava de atentados. Talvez fosse realmente uma coincidência. Certamente não fora ele quem disparara o revólver na frente da casa do primeiro-ministro. Sua presença na casa de Blunt era perfeitamente explicável. Queria estar perto da namorada. Para completar, a versão de Howard em nenhum momento caía em contradição. Claro que o correr dos acontecimentos até favoreceram o jovem americano. Quando se tem a vida salva por alguém, o mínimo que se pode fazer em retribuição é convidar a pessoa para jantar, além de demonstrar-lhe gratidão e amizade. A senhora Oliveira, mesmo a contragosto, reconhecia a lógica deste raciocínio. O namorado indesejável tinha penetrado na casa e não ia ser posto para fora muito facilmente. Poirot observou durante o jantar Howard representar seu papel com muita inteligência sem fazer comentários subversivos, ou mesmo políticos, limitando-se a descrever suas viagens pelo mundo. Não é mais o lobo, pensou Poirot, agora veste a pele de cordeiro. Quando Poirot se preparava para dormir, alguém bateu à sua porta. Entre, disse Poirot. Howard Hikes entrou e riu ao ver a expressão de Poirot. Surpreso? Vigiei o senhor a noite inteira, disse Howard. Não gostei do jeito com que estava me examinando. O que o preocupa, meu amigo? Não sei dizer, mas me preocupa. Como se o senhor estivesse com dificuldade sem me engolir alguma coisa indigesta. Sim? Resolvi abrir o jogo. Quero lhe explicar o que houve ontem. Entendeu? Claro que foi tudo preparado. Eu estava vendo o primeiro-ministro sair de casa quando vi Hanlau disparar o revólver. Conheço Han, é um bom rapaz, um tanto amalucado. Mas é um homem que sofre com as injustiças praticadas no seu país, a Índia. Quando percebi que os dois fantoches não tinham
Sido atingidos, resolvi salvar meu amigo. Agarrei o sujeitinho que estava ao meu lado e comecei a gritar que tinha agarrado o agressor, esperando que Ram pudesse escapar. A polícia, porém, foi mais rápida e agarrou o homem certo. Foi exatamente isto que aconteceu. E hoje foi outra história. Não havia Ram nem alguém conhecido. Carter atirou e eu o agarrei, enquanto ele ainda estava com a arma na mão. Creio que ia disparar outro tiro. Por que o senhor está tão preocupado com a segurança do Sr. Blunt? Hike sorriu. É estranho, depois de tudo que eu tenho dito sobre o assunto. Confesso achar que Blunt merece um tiro para que haja progresso. Mas pessoalmente é um sujeito encantador. Apesar do que penso quando vejo alguém querendo matá-lo, resolvo interferir. Por aí, o senhor vê quão ilógicos somos. A diferença entre a teoria e a prática é enorme. Tem razão, disse Hikes, levantando-se da cadeira. Sorriu novamente para Poirot. Achei que lhe devia esta explicação. Retirou-se, fechando a porta cuidadosamente. Livre-nos, senhor, do demônio do homem mau, cantava desafinadamente a senhora Oliveira. A fervorosa convicção da mãe de Jane levou Poirot a acreditar que o demônio em questão devia ser Howard Hikes. Estavam todos reunidos na igreja local para a missa de domingo. Alistair Blunt havia dito a Poirot que deveria estar presente, uma vez que o pároco contava com ele e sua família. Tudo dentro do estrito senso de dever britânico, mas perfeitamente compreensível para Hercule Poirot. A senhora Oliveira, não contente de estar presente, obrigou Jane a acompanhá-la. Aguçaram as línguas como as serpentes, e entoava o coro. O veneno está nos lábios. Os tenores e os baixos ecoaram com brilho. Livre-nos, Senhor, das mãos ímpias. Livre-nos, Senhor, dos homens que querem a nossa perdição. Hercule Poirot resolveu acompanhar a cantoria. O soberbo tentou me enganar, entoou com sua hesitante voz de barítono. Espalhou sua rede e suas armadilhas. Poirot quedou-se uns instantes de boca aberta. Viu a armadilha em que quase havia caído. Uma armadilha muito bem preparada com cordas cavada sob seus pés. Como um homem em transe, Poirot ficou parado, olhando para o alto da nave. Só sentou, quando Jane o puxou pela manga do paletó. Hercule obedeceu. O velho pároco abriu a Bíblia. 15º capítulo do primeiro livro de Samuel. Poirot não prestou a mínima atenção ao destino dos Amalequitas. Continuou em glorioso transe, onde todos os fatos separados se uniram de repente formando um conjunto harmonioso. Era como um caleidoscópio, a fivela do sapato, as meias tamanho 3, o rosto mutilado, as atividades do Sr. Amber Otis, o papel representado pelo falecido Dr. Morley, tudo misturado até formar, aos poucos, um desenho coerente e lógico. Pela primeira vez, Poirot olhava o caso pelo prisma certo. Pois a rebeldia é como o pecado da bruxaria e a teimosia. É semelhante à luxúria e à idolatria. Pois vós, que rejeitastes as palavras de Deus, fostes rejeitados por ele e não sereis rei. Aqui termina a primeira lição, balbuciou o velho pároco num fôlego. Só, como num sonho, Hercule Poirot levantou-se para agradecer a Deus, entoando um fervoroso Te Deum. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, inscreva no canal. E até o próximo vídeo.